Ok. Então, nós já temos 12 pessoas aqui na sala, comigo, com o Wagner. Queria dar boas tardes a todos nós. Dizer que esses meninos são muito guerreiros e guerreiras, não é? Somos todos herdeiros da tradição tupi, guarani, não só dessa tradição dos povos originários, mas também das heranças africanas, portuguesas. Então, como a gente falava, como é que essa identidade é construída, né? Eu estava lendo, Wagner, no livro do Renato Ortiz, esse que eu mostrei aqui para vocês, Cultura Brasileira e Identidade Nacional, que durante o século XIX, todo o século XIX, o negro e o índio foram negados, né? Foram rechaçados, não aparecia, né? Não fazia parte da identidade. E essa postura começa a mudar com a proclamação da República, né, com a formação do Estado brasileiro, quando se começa a pensar o que é ser brasileiro, né? E aí, nos anos 30, com Gilberto Freire, começa-se a aceitar a ideia da mestiçagem, né? Mas sempre colocando o branco como superior. E isso tem se modificado ao longo da história, né? Os meus alunos sabem que o conhecimento ele se transforma, né, com o passar dos tempos, né? Hoje não se aceita mais. Hoje não aceitamos mais a ideia de que o Brasil foi descoberto, né? Aqui tinha pessoas, tinha civilizações, tinham conhecimentos, tinham cultura. Os europeus invadiram esse território, né? E a nossa história passa por essa herança colonial, da invasão, né, de como o colonizador impõe a sua visão de mundo, né? Então, é importante que a gente conheça essa nossa origem, que a gente possa conhecer o passado e reinterpretá-lo, né, para podermos criar novos caminhos para todos nós. Já são 15h16. A gente já pode começar. Wagner, os meninos estão muito ocupados essa semana com simulado, com atividades, está todo mundo meio atormentado com as atividades da escola. Tranquilo, gente, eu entendo completamente. Está tudo bem. Período de pandemia ainda, o nosso tempo parece que fica... É um outro tempo, né? É uma outra realidade que a gente está vivendo. Mas vamos lá. Eu queria começar, Mari. Primeiro, boa tarde, né? Eu disse boa tarde assim que eu entrei, mas estava com o microfone fechado. E agora eu falo boa tarde a todos e todas que chegaram depois. Eu queria começar com uma apresentação de um videozinho. Eu não sei se eu consigo colocar aqui direto, era para ter te passado, Mário. Como é que eu faço aqui? Apresentar, né? Pode me mandar o link? Vou te mandar. Pelo Zap? Aí eu passo aqui, tá? Pelo Zap? Pode ser. Peraí. Então, vamos aqui. E os meninos e as meninas aqui sabem que podem se comunicar pelo chat, podem abrir os microfones quando se sentirem à vontade. A aula de hoje, a gente vai dar uma introdução sobre o que a gente vai falar sobre lendas, mitos e cultura popular, tradição, oralidade e memória. Então, a gente vai dar uma introdução agora sobre lendas, e depois a gente vai retomar lá no que a gente parou na aula passada sobre a nossa própria história da árvore genealógica. Mas a gente vai começar aqui para poder só dar uma introduçãozinha. Eu sempre gosto de começar as minhas aulas com arte. Como eu sou artista, então eu sempre gosto de começar ou terminar com alguma coisa artística. Boa. Então, eu queria passar um videozinho para vocês. É uma animação de uma lenda maranhense.
Tá aqui, Mari. Cadê? Não estou te achando, Mari. Aqui. Pronto. Meu computador está bem... Adoro lendas, adoro mito, adoro desenho animado. Eu ia começar contando... Eu tenho um livro que está até aqui comigo, que são 13 contos da mitologia universal. E aí tem contos da mitologia de todos os lugares, né, de que a gente não conhece, da Índia, da China, né, e esses mitos que estão distantes da gente. E para que depois a gente chegasse aqui mais próximo. Mas eu achei que acho que seria mais comunicativo começar com uma coisa maranhense mesmo, acho que é Mais próximo de nós. mais comunicativo. Então tá aí, Mari, se você puder colocar. Tá, deixa eu ver aqui. Você mandou no WhatsApp? Mandei no WhatsApp. Ih, não chegou aqui, pera lá. Ih, mandei errado. Mandei outra pessoa, deixa eu até excluir aqui. Eu coloquei para você, mas caiu em outro. Pode colocar aqui Já foi. no chat também. Já foi agora. Ah, sim, agora sim. Ai, da Ana Jansen. Sim. E a gente começa com arte, depois a gente vai mais para... Ixi, eu vou até usar, eu estou fazendo uma eletiva sobre Maranhão, eu vou até usar, viu, Wagner? Esse vídeo. Essa animação é da dupla criação, dois queridos que fazem um trabalho muito bacana. Tem uma parceria com a Casa da Arte também. Olha, essa vez eu vou desligar meu microfone, tá? Para vocês... E fechar o meu também. Vocês estão observando? Ah, deixa eu... Tá passando, gente? Tá, aumenta um pouquinho o volume. Deu uma travada, Mário. Mari? Será que a Marivane caiu? Mari, você tá aí? Isso, menino, o que deu em ti? Então o senhor não sabe, vô, que Deu uma essa é a casa de travada Ana aqui. Jansen? Ah, sim. Você está sem áudio, né, seu microfone. Mas você pode começar de novo. Tá, vou começar. Vamos lá. E o Chico me disse que a carruagem de Ana Jansen passa toda sexta-feira de madrugada assustando as pessoas. Hã? Depressa, vô! Vamos logo passar aqui! O que é isso, menino? O que deu em ti? Então o senhor não sabe, vô, que essa é a casa de Ana Jansen? Ah, sim, a casa de Donana. Vô, o senhor sabe quem foi a Jansen, não sabe? Eu sei de umas histórias. Donana, meu neto, foi uma mulher muito rica e poderosa. A mulher mais poderosa que esse Maranhão já viu e verá. Dizem que ela tinha um poço, onde jogava os escravos desobedientes. E também que ela mandava os negros deitarem no chão para não se sujar nas poças de lama. Mas eu sei de uma história bem engraçada. Bom,
Ela era dona de muitas terras, muitas casas, muitos escravos. Gostava de ser chamada de Rainha do Maranhão. Dizem que bem daqui, desse sobrado, ela mandava e desmandava em tudo. E por isso mesmo arranjou muitos inimigos, como o Comendador Meireles. O Comendador Meireles era tinha muitos amigos, políticos, comerciantes, mas Dona Ana não gostava dele. No seu jornal, Dona Ana insultava o comendador, dizia que ele era contrabandista e pirata. Ela vai receber o troco. O comerciante já estava cansado daquilo e resolveu dar o troco. Mandou fabricar um monte de pinicos com a figura de Dona Ana carregada por seus escravos, pintada no vaso. Os pinicos vendiam como água. Todo mundo queria comprar. Quando o comendador se viu no meio de todo aquele cocô, ficou furioso, mas percebeu que foi Dona Ana que mandou comprar todos os pinicos. A rainha do Maranhão não permitia que ninguém desafiasse seu poder. Mas, vô, ela era mesmo malvada, como dizem? Meu neto, uma das coisas que a gente aprende na vida é que ninguém é completamente mal, nem totalmente bom. Veja, por exemplo, a história da compra da escrava. Foi assim. Preciso falar com a senhora Ana Jansen. Minha senhora, Dona Rita Castanheira de Melo, manda oferecer essa mulata. Ela diz que o preço da venda é de 600 mil réis. Mas se a senhora quiser comprar, ela fará por 400 mil réis ou até menos. Vem cá, mulato. Por que tu choras? Porque ela mandou me oferecer para a senhora só para me separar de minha irmã. Mas tu queres me servir? Quero, minha senhora. Dona Ana mandou chamar o escrivão para lavrar a compra da escrava. Ela queria dar uma lição na Rita Castanheira, de quem ela também não gostava. Aqui está o dinheiro pago pela negra, que para qualquer outro era de 600 mil réis, para mim não tem preço. Toma também esses 20 mil réis para pagar as solas de sapato que tu gastaste vindo até aqui com essa proposta desaforada da tua patroa. Vá, minha mulata, és livre. E quando disserem por aí que Dona Ana é má, diga que não é tanto quanto se pensa. Puxa, vô, essa história é muito bonita. Então Dona Ana não era tão malvada assim? A rainha do Maranhão não permitia que ninguém desafiasse seu poder. Por isso a fama de malvada que ela teve até depois de sua morte. Uma das mais assustadoras é que Dona Ana foi condenada a vagar pelas madrugadas de sexta-feira em sua carruagem assombrada. Dizem que quando ela encontra alguém na rua, ela oferece uma vela que a pessoa não pode recusar. De manhã, a vela se transforma em um osso, deixando a pessoa mais assustada ainda. Mas não precisa ter medo. Essa história de carruagem assombrada é tudo invenção. É tudo invenção. Ô, isso. gente, eu parei, era para deixar passar os créditos, né? Sim, tranquilo. Essa é a história da Ana Jansen, né? Um resumozinho, assim, uma animação, falando um pouquinho da Ana Jansen, porque tem muitos mitos, muitas lendas sobre ela, né? E ela foi uma mulher de verdade, né? Ela realmente existiu. Mas as histórias que contam sobre ela, a maioria é mito, né? Lenda. Então, a gente quer hoje falar um pouquinho sobre essas lendas, esses mitos, a cultura popular, né? Da onde vêm esses mitos, como é que surgem esses mitos, né?
Mas, para a gente adentrar nas lendas e os mitos, eu queria voltar na aula anterior, que a gente ficou com a questão da árvore genealógica, para saber um pouco da história de vocês. Eu contei um pouco da minha história, e falei um pouco da história da minha família, né? E queria conhecer um pouquinho da história de vocês. Queria saber se quem conseguiu descobrir um pouquinho mais da sua história, quem tem alguma coisa para nos contar. Quem foi que colocou a foto da Bisa, da Pindoba, do boi da Pindoba? Foi eu. Lois? Lois? Luiz. Lois. Luiz, fala para gente eu não acabei não lendo a matéria que você enviou, vou ler depois, que eu estou curioso. Não tive tempo ainda, que você mandou ainda há pouco, né? Mas conta para gente um pouquinho da história da sua avó para gente, da sua bisa. Que eu lembro, assim, que eu também li no jornal, porque eles não falam muito assim pra mim da história, né? Que ela era filha de, acho que era descendente de escravo, que eles vieram pra cá. Aí ela foi uma das primeiras a chegar aqui na Pindoba. E ela meio que foi a fundadora do Boi da Pindoba, porque ela era a mais velha. Aí ela teve, acho que 7 filhos, e um deles era meu avô. Aí meu avô também teve, eu não sei, acho que uns 8, por aí, o filho também. Eu não sei muito sobre a história Seu avô é antiga. vivo ainda? Oi? Seu avô é vivo ainda? Meu avô por parte de Tenta, mãe. tenta levantar mais história com o seu avô, conversa mais com ele para saber mais sobre a sua bisa, porque ela é um patrimônio. Ela é um patrimônio cultural, né, da Pindoba. Assim, é importantíssimo saber um pouco mais, independente da sua questão familiar, ela é importante para a própria comunidade, para a cidade, para o próprio estado, porque é uma das fundadoras de um boi, então deve ter muita história para contar. E isso que é bacana que a gente possa levantar através desse projeto, essas histórias da comunidade, né? Da onde vocês vieram, né, quem são, quais são as origens de vocês, né, da onde que veio, você sabe de onde veio sua bisa, você não sabe, né? Você sabe que veio da África, mas não sabe se ela Não, veio, ela veio da África ou ela não, nasceu no os Brasil? pais delas. Os pais dela. Os pais dela. E ela morreu em que ano, você sabe? 2019. Ah, recente, bem recente. E com quantos anos? 115. 115 anos, uau. 115. Ela de 1904, é isso? É, 1904. é. 1904. Que louco, que maravilha. Quero saber mais histórias sobre ela. Deve ter muita história legal dela. Eu vou pesquisar mais. Maravilha. Sim, alguém mais tem alguma história que conseguiu saber de algum da sua família? Quem conseguiu levantar alguma história que seja pequena, que seja pouca coisa, mas já é uma história para que a gente possa construir um pouco dessa história da comunidade de Maioba, e mesmo que vocês quem não é da Maioba, como é que está na Maioba, como é que foi parar na Maioba, né? Isso é importante para a gente saber. Alguém mais? Ninguém levantou nenhuma história da sua família, sua origem, se é indígena, se é africana, se é portuguesa, se é francesa. Emily, é isso? Emily ou Emily?
Emily Cristine. Fala para a gente que você falou com seu pai aqui, que é espanhol. Fala um pouquinho, fala para a gente aqui, que você conseguiu levantar. Tá, mais alguém? Bom, fica em aberto aqui, se em algum momento vocês quiserem falar sobre a história de vocês, a qualquer momento vocês podem interferir e a gente abre o espaço para vocês falarem. É muito importante que a gente tenha esses registros das nossas memórias, das nossas histórias. Como é que se cria uma população, como é que se cria uma história de uma comunidade, como é que se cria... Alguém conseguiu assistir o filme que eu indiquei, também que a gente passou um trechinho na aula passada, que foi Narradores de Javé. Os Narradores de Javé era uma cidade que quer ser destruída, e a única forma de garantir que a cidade não fosse destruída com a criação da usina hidrelétrica era que eles tivessem um patrimônio. E como eles não tinham nada de patrimônio físico, nenhum patrimônio, nenhum casarão, nenhuma igreja, nada, né, nada palpável. Então, a única forma que eles encontraram seria contar as histórias dele, que seria o patrimônio material da comunidade. E é a única forma de salvar a cidade, né? Então, a gente fica bem claro nesse filme da questão da importância da história da gente, né? O que é nossas memórias, de onde nós viemos, né? Os povos originários, os nossos povos originários do Brasil, né? Aqui no Maranhão principalmente. Quem são os formadores, né, dos maranhenses aqui, né? Os maiores formadores? A gente tem uma miscelânea assim, de várias vertentes, europeia também, e até árabe, mas o que predomina mesmo são os indígenas que já estavam aqui no Brasil, né, antes de chegar qualquer povo, e depois os africanos que vieram escravizados, já um pouco depois. Mas que predomina o nosso maior gen, a nossa maior ancestralidade, são desses dois povos, praticamente, né? Os povos africanos e os povos indígenas. E dentro desses dois, que a gente quer trabalhar bastante hoje, existem muitas memórias, né? Tantos povos indígenas que aqui já estavam, eles tinham suas tradições, a sua cultura e as suas oralidades, que também os povos africanos mantêm, isso até hoje, que a gente chama dos griots, que são os mais velhos, que contam as histórias através da forma oral, né? Essas histórias, elas são passadas de geração para geração através da oralidade, né? Então, hoje a gente tem já a questão da ciência, que é que comprova essas histórias. Mas o que não é comprovado, a gente tem como mito e como lenda. Só um minutinho, para botar meu silencioso. E nós temos muitos mitos e muitas lendas indígenas e africanas. Vocês conhecem a história da lenda da Praia do Olho d'Água? Alguém já ouviu falar? Alguém já ouviu falar na lenda da Praia do Olho d'Água? Ouvi não. Não?
Então, a lenda do Olho d'Água, da Praia do Olho d'Água, é uma lenda indígena. Naquela região ali de onde tem a Praia do Olho d'Água, ali tinha uma etnia, né, uma aldeia indígena, na qual tinha um cacique que chamava Itaporama. Itaporama, ele tinha uma bela filha, só um minutinho, gente, deixa eu botar no silencioso aqui, tá me ligando direto. Eu sempre estou no silencioso. Pronto. Então, o Itaporama, ele tinha uma bela filha, que era uma índia linda, e ela se apaixonou por um jovem índio, que esse índio era o índio mais belo da aldeia. E, e esse índio, ele era desejado pela Mãe d'Água. Mãe d'Água, ela era apaixonada por esse belo índio. E quando a filha de Itaporama conhece esse índio, ela começa a se banhar no mar para poder se exibir para o índio, para poder se mostrar sua beleza. E ela se banha no mar o tempo todo. Isso causou uma fúria na Mãe d'Água, um ciúme na Mãe d'Água, porque ela queria o índio para ela. Ela não queria que esse índio caísse na tentação da filha de Itaporama. Então, a Mãe d'Água, ela, ela começou a cantar e seduziu o índio para entrar no mar. E o índio foi se aprofundando, foi indo pelo canto dela e se afogou no mar. A filha de Itaporama nunca mais viram um índio. Ele se afogou, nunca mais voltou. A filha de Itaporama, ela ficou muito triste, muito triste, muito triste. Ela sentou na beira da praia e começou a chorar. E ela ficou dias chorando, chorando, e jorrava muitas águas dos seus olhos, e jorravam muitas, muitas, muitas águas. E essas águas do choro dela formaram dois rios, dois riachos, que são os riachos que formam a Praia do Olho d'Água. Então, a partir daí se formou a Praia do Olho d'Água, que é formada por esses dois rios que cercam a Praia do Olho d'Água. Então, essa é uma lenda indígena, né, de um povo que morava naquela região. E que mantém a tradição de se contar até hoje essa história. Vocês conheciam? Não, eu conhecia não. Então, como é que se até hoje se conta essa história? Como é que essa história existe há séculos, né? E como até hoje existe essa história, se conta essa história, pessoas que moram lá ainda conhecem essa história, tem pessoas que acreditam nisso ainda, e como é que se permanece uma história dessa? Alguém pode me dizer? Como que permanece a história? Isso. Eu acho que eles vão contando pros filhos, aí dos filhos vai passando de geração em geração. Exatamente. Exatamente. Como é que a gente pode saber se essa história é verdadeira ou se essa história é uma lenda? Como é que a gente sabe qual é a diferença de uma lenda, de um mito, de uma história real? Como é que a gente sabe qual que é a história real da Ana Jansen e qual que é a lenda, o que é mito, o que é verdade? Como é que a gente consegue distinguir isso? Para os índios, essa história é real, do Olho d'Água. O que vocês acham disso? Isso é uma conversa, gente. A gente está tendo uma conversa aqui. Quero que vocês coloquem o que vocês pensam sobre isso.
Lá no filme do Narrador de Javé, a cena que eu mostrei para vocês na aula passada, ele fala justamente disso. Ele fala que tem que ser uma coisa, para poder ser um patrimônio, tem que ser uma coisa científica, tem que ser comprovada, né? O que não é comprovado, aí se torna lenda, né? Algumas coisas que não são comprovadas também não necessariamente sejam lendas, né? Pode ser verdades também. E aí como é que a gente sabe o que é verdade e o que não é verdade? Como é que a gente mantém uma tradição de uma ancestralidade? Ai, gente, eu não aguento esse silêncio, meu Deus do céu. Eu vou falar. Vocês conhecem um filósofo indígena chamado Ailton Krenak? Um pensador famoso, renomado. O Krenak, ele teve até no Roda Viva, né? Sim. Passada, foi maravilhoso. A gente está tão acostumado a achar que os povos originários não produzem cultura, né? Que há um estranhamento quando tu fala do filósofo, né? O pensador, né? Porque apesar de, como o Wagner está colocando, né? Esses povos nos constituíram enquanto povo e, no entanto, as suas histórias, as suas lendas, a sua cultura, ela é renegada, né? Ela não é conhecida, né? Como está posto aqui, né? Nós moramos numa ilha que se chamava Upaon-Açu e a gente não sabe de nada, né? A gente não sabe das tradições dos primeiros habitantes dessa região, né? E eu penso, Wagner, que nesse caso aqui da lenda do olho d'água, nós temos elementos reais, né, fatos concretos e fantasiosos também, né? Porque Sim. o mito ele é usado ainda para explicar a origem das coisas de uma forma poética, né? De uma forma fantasiosa, né? De modo que mito não é mentira, né? Porque tem ali, de fato, a ilha que hoje nós chamamos São Luís era um grande aldeamento indígena, né? Possivelmente esses personagens existiram, né? O que eu acho mais legal é que a gente se tornou. O que eu acho mais legal, não, o que eu acho um tanto trágico é que a gente se tornou racional demais a ponto de não acreditar mais na fantasia, né? Vamos participar, gente. Falem, qualquer coisa. Vamos lá. Eu vou passar mais um videozinho, Mari, para estimular eles a falarem um pouco, porque aí acho que vai ser bacana. Esse vídeo eu pensei que a gente fosse ter um pouco mais de história deles, mas como a gente não tem, eu vou passar esse videozinho aqui para a gente poder. Te mandei aí no seu link novamente. Mandei o link para você novamente pelo WhatsApp. Que é um pouquinho sobre a origem dos povos africanos no Brasil. Existe um documentário chamado O Povo Brasileiro, que é do Darcy Ribeiro. É um documentário que eu também indico para vocês, que é fantástico. Ele conta um pouco da história dos povos que formaram o povo brasileiro, as origens do povo brasileiro. E a gente tem vários capítulos, tem os povos indígenas, povos crioulos, né? E aqui eu tirei só um trechinho dos povos africanos para estimular um pouquinho essa conversa aqui. Tá aí, Mari? Eu acho que vai ajudar um pouco na nossa conversa. África, o chamado continente negro, lugar da espaçonave Terra, onde há milênios a espécie humana nasceu. Espaço geográfico que vem abrigando ao longo dos tempos
sociedades, línguas e culturas muito variadas. A África nunca foi uma realidade homogênea, em termos humanos ou culturais. Alguns povos africanos, vindos de Angola, do Congo, de Moçambique, da Nigéria, do Antigo Daomé e de outras partes do continente negro, atravessaram o Oceano Atlântico para desembarcar no Brasil. E esses negros passaram a ser a massa substancial da força de trabalho de fazer o Brasil. Toda a cultura brasileira está impregnada dessa herança africana. África, o chamado continente negro, lugar da espaçonave Terra, onde há milênios a espécie humana nasceu. Espaço geográfico que vem abrigando ao longo dos tempos sociedades, línguas e culturas muito variadas. A África nunca foi uma realidade homogênea, em termos humanos ou culturais. Alguns povos africanos, vindos de Angola, do Congo, de Moçambique, da Nigéria, do Antigo Daomé e de outras partes do continente negro, atravessaram o Oceano Atlântico para desembarcar no Brasil. E esses negros passaram a ser a massa substancial da força de trabalho de fazer o Brasil. Toda a cultura brasileira está impregnada dessa herança africana. Sua presença fez quase tudo que aqui se fez. Os africanos que primeiro chegaram aos trópicos brasileiros vieram da costa ocidental africana ao norte do Equador. Foi o chamado Ciclo da Guiné. Depois foram os bantus. A palavra bantu significa os homens. Vinham das regiões de Angola e do Congo, da África Central Atlântica. Os povos bantus possuíam uma longa história. Produziam objetos de cerâmica, praticavam agricultura e criavam gado. Haviam domesticado diversas plantas e dominavam as técnicas da metalurgia. Além disso, bem antes da chegada dos europeus na África, se ordenavam em estados, conheciam o comércio, a moeda e a escravidão. O sagrado está presente em todos os instantes e em todas as instâncias da vida banto. O natural e o extranatural são inseparáveis. Os bantus acreditam na existência de dois mundos, o visível e o invisível. Acreditam na interação desses mundos e em um Deus que é Criador e Pai de tudo que existe. Pai dos homens, Pai das coisas, Pai dos insetos. Deus, Criador de toda a criação, não pertence ao mundo dos seres, das criaturas. Ele é o incriado, o princípio, sem princípio, de todo e qualquer princípio. Como dizem os bakongos, acima de tudo reina Zambi Pungu. Kalunga Zambi, dizem os ambundos. São nomes que traduzem, sempre, ideias de união, laço ou vínculo supremo. Os bantus cultuavam deuses chamados inquices e reverenciavam os seus antepassados. Os antepassados têm sua aldeia à maneira dos vivos. Na aldeia, possuem casas e campos. São senhores e proprietários da terra e da água, das florestas e do sertão, com todos os animais que neles vivem e as palmeiras de vinhos que nelas crescem. No reino do Congo existiam 3 ordens: a aristocracia, os homens livres e os escravos. A África era um continente de escravos e de senhores de escravos. No reino do Congo, a aristocracia empregava escravos no cultivo dos campos. Entre os negros alçás, escravos eram comprados e vendidos, usados como soldados e lavradores, servindo ainda de moeda para transações comerciais.
Assim, quando europeus e africanos se encontraram, ambos já sabiam muito bem o que era escravidão. No século XVIII, houve uma alteração no contingente negro de nossa população. Enquanto traficantes de escravos de outras regiões brasileiras permaneciam nas rotas de Angola e do Congo, a Bahia passou a enviar navios para a costa de Minas e, em seguida, para o Golfo de Benim. Começou a receber ondas sucessivas de jejes, de nagôs e, em menor escala, de alçás. A expressão jeje designava grupos étnicos do antigo Daomé, como a gente Fon. A expressão nagô referia-se a grupos étnicos de língua iorubá. Esses agrupamentos vieram para dar a definição única da fisionomia biológica e cultural da gente da Bahia, de Recife e de São Luís do Maranhão. Os jejes trouxeram seus boduns, os nagôs trouxeram os seus orixás e os seus oriquis. Os alçás eram vizinhos dos iorubanos. É provável que eles sejam um povo autóctone, coisa mais do que rara na história da humanidade. Ainda no século XIV, os alçás se viram envolvidos pela maré islâmica que se espraiou pelo continente africano. Aprenderam a ler e a escrever em árabe. No início do século XIX, havendo insurreições sanguinárias contra a escravidão. As nações do Alçá eram florescentes e das mais adiantadas da África Central. Era de prever que uma nação assim aguerrida e culta não poderia fazer passivas máquinas de plantio agrícola. Por sob a ignorância e brutalidade dos senhores brancos, o islamismo organizou-se em seita poderosa. Outros pequenos reinos tornaram-se referências preciosas para nós brasileiros, como Queto, a terra de Oxóssi, e Iré, a terra de Ogum. Regiões que haviam conhecido, antes de qualquer contato com europeus, a metalurgia, um alto grau de urbanização, uma produção estética sofisticada e a economia monetária. Quando você consegue uma coisa, você tem uma coisa, que para isso você se sacrificou, você chorou, você passou horas ruins, você valoriza muito mais aquilo. Se você sofreu por causa daquilo, é evidente que você valoriza muito mais. Daí que a religião africana chegou ao Brasil através de muito sofrimento, de muitas perdas, e isso fortaleceu o descendente de africano, porque ele sabe, se eu tenho meu orixá, eu sofri por causa dele, eu apanhei por causa dele, por causa da minha linguagem, por causa do meu nome, tudo isso, da minha forma de ser. Se as pessoas quiseram cortar essa característica minha, porque ela é de muito valor e ameaçava. Você vê que foi plantado com a vinda dos negros para o Novo Mundo, ele cultivou ao molde deles, e conseguiu florescer muita coisa e está sendo conservado esse trabalho todo feito. O que aconteceu no Brasil foi que os africanos foram tão fundo na aventura da construção deste país que hoje eles já não são eles. Eles somos nós, os brasileiros. A cultura brasileira tem por sua base negra, por sua base índia, pelo que já incorporou dessas bases, tem um vigor que vai permitir que ela floresça formidavelmente. E floresça não por peculiaridade, por criatividade. O negro vem a ser, apesar de todas as dificuldades que enfrenta, Xangô, Aganju, Aganju, Xangô, Alapalá,
Xangô Aganjo. Então, esse é um trecho do documentário Povo Brasileiro. É um documentário de, acho que são 4 horas, mas são vários capítulos, de 25, 26 minutos. E aí, por capítulo, você encontra várias etapas da história do Brasil. E é muito bacana saber sobre os povos. É legal assistir esse capítulo inteiro da origem crioula, para saber como vieram parar os povos africanos no país, no Brasil, e da onde eles vieram, né? Então, quem eles eram antes de vir para cá. Quando ainda Lois Lane disse ainda há pouco que a avó dela parece que era escrava, né? Mas antes de ser escrava, ela veio, né? Os pais dela vieram de algum lugar da África que podia não ser escravo também, né? Lá tinha uma outra história, uma outra cultura. Muitos africanos que vieram principalmente aqui para o Maranhão, por exemplo, a princesa Dalmé, né? Tinham muitas princesas, príncipes, reis, que eram escravizados, depois traziam para o Brasil escravizados. Mas lá na sua origem, eles eram reis, eram príncipes, eram princesas, eram rainhas, né? Então é importante saber essas histórias. Por que é importante saber essa origem da gente, né? Essas nossas histórias? Porque a memória ela é sempre inventada. A memória ela não está no passado. A memória ela não está pronta. Não é só contada. A memória, se a gente não cuida dela, ela o tempo todo ela é modificada. Por isso a gente tem que ficar sempre atento. A memória, as nossas histórias, ela tem que estar sempre contando, tem sempre se contar nossas histórias e se passar de geração para geração para que elas permaneçam, porque senão ela é reinventada. Há outros interesses para que sejam apagadas as histórias. Há interesses que a história dos africanos sejam apagados. Há interesse que as histórias indígenas sejam apagadas. Então, se a gente não guarda essa tradição das nossas histórias, das nossas memórias, das nossas ancestralidades, elas se perdem. Por isso que talvez vocês não saibam as histórias de vocês próprios, da própria família. Se não tem essa tradição na sua família de contar a história lá de trás, ela vai se perder. Ela vai se perder. Então, alguém tem que buscar essa memória, alguém tem que buscar essa história para que ela seja contada perpetuamente. Então, é importante que se fale sobre a memória, sobre as nossas origens, né? A memória, ela é presente, ela é um ato de resistência. A memória, ela resiste aos tempos, e ela o tempo todo tem que estar em atenção, para que ela não se perca, porque há outros interesses. Há sempre interesse de se reinventar a história é sempre reinventada, mas aí tem a tradição. Quando se tem uma tradição, tem uma oralidade que é contada, ela permanece. Ela permanece. Wagner, eu levantei a mãozinha aqui, que eu queria dar uma palavrinha. Aqui está chovendo, né? Vocês estão me ouvindo direito. Mas eu queria compartilhar com vocês uma história que aconteceu no nosso grupo. Um aluno me procurou no privado e disse que queria participar do projeto, mas a mãe não ia gostar, porque é evangélica. E eu logo saquei qual é a situação, né? Isso que Wagner está nos falando é muito sério. A memória, ela é uma construção, entende? Há uma disputa pela memória do Brasil. Nessa memória que domina o pensamento coletivo, que é uma memória
criada pelos colonizadores europeus, a cultura africana e a cultura indígena, elas são demonizadas. Isso aconteceu no período colonial e continua acontecendo hoje. Então, qual é? A gente até tinha avançado um pouquinho, né, Mari? Mas a gente está num retrocesso nesse momento no país, a gente está nesse retrocesso novamente de desconstrução da história dos povos originários. Sim. Então, o que eu entendi, eu fiz que eu não entendi, mas eu entendi perfeitamente, tá? Então, há um ataque à memória dos povos africanos e indígenas. Para muita gente, essa memória deveria ser retirado. Então, isso é de uma violência muito grande. Então, é por isso que o boi representa uma resistência. Essa brincadeira que foi criada pelos escravizados, que foi criada pelos indígenas, ela resiste até hoje. E no Maranhão, ela é a cara da cultura maranhense. Isso não foi à toa, gente. Tem uma luta por trás disso tudo. Lois, tu queres falar, Lois? Em que você estava pensando? Então, Wagner, eu acho que é importante que nós falemos sobre isso, né? De como essa memória afro-indígena ela é atacada até hoje. Você falando sobre religião, Mari, por exemplo, a religião africana, que a mãe Stella fala aí no filme, né, no trechinho do documentário, ela é totalmente deturpada, a história, né, é totalmente deturpada. Claro que também os negros, na época, eles se aproveitaram dessas coisas para poderem sobreviverem na época, né? Então, porque os negros não podiam frequentar as igrejas, né? As igrejas eram lugares de brancos. Depois de um certo tempo, até foram construídas igrejas separadas para os negros. Mas os negros não podiam frequentar as mesmas igrejas dos brancos. Então, eles cultuavam sua própria crença, seus próprios deuses, seus próprios orixás, seus próprios voduns, né? Eles viam nas suas ancestralidades. Mas aí, para eles sobreviverem, então eles tinham que botar medo nos brancos, para poder sobreviver com essas tradições, porque senão acabavam com tudo. Então, os brancos tinham medo de mexer com o santo dos negros, porque eles botavam era terror, falando que o santo ia amaldiçoar, mas não tem nada disso. Isso era uma forma de preservar a tradição. Uma das coisas, pegando essa coisa da religião, é despacho, né? Vocês sabem como surgiu a história do despacho? Da macumba, né? Do despacho? O despacho, na verdade, ele não era comida para santo. O despacho, ele surge para alimentar os escravos fugidios. Os escravos que fugiam da fazenda, os amigos, eles tinham combinado que eles colocavam a comida na encruzilhada para poder os escravos fugidios irem comer essas comidas. E tem toda a comida, que é a comida de santo, que eles falam, né, que é a comida de santo, que hoje já se torna uma outra coisa também. A comida de santo ela tem toda uma proteção para que as formigas não comessem. Então, por isso que vai vender, eu não sei direito, assim, mas eu sei que os próprios ingredientes, elas protegem para que os outros bichos não comam. Então, só os escravizados que iam comer. Então, eles falavam que era comida para o santo. Então, os feitores, né, os senhores de engenho lá, eles não mexiam naquela comida porque eles tinham medo de mexer nas coisas dos santos, dos africanos. Mas, na verdade, o despacho não era um despacho, era para alimentar os seus irmãos que fugiam. Né, que fugiam. Então, foi se criando todos esses mitos, né, ao redor dos povos africanos e indígenas também. Alguém, a Mari Mendes, falar alguma coisa aqui? Fala aí, Mari, para a gente. Você está dizendo aqui que a sua história é um pouco de cada coisa. Gente, eu vou pedir licença, porque eu vou para outra reunião.
A Selma está me chamando para a reunião. Vocês fiquem aí, contem as histórias de vocês para Wagner, e depois eu vou ver o restinho da conversa no canal do YouTube, tá? Que a gente vai mandar, quando terminar de gravar, né? A gente vai mandar para o nosso marqueteiro, e ele vai colocar lá na... né? Mas tomara que o celular suporte baixar essas 2 horas de aula. Não, hoje vai ser menor, viu, Mário? Até ia te falar isso. Como é? Hoje a aula, eu preparei uma hora só de aula. Pois é, acho que já está... Já está quase saindo, caminhando para encerrar. Não é muito para a gente poder deixar essas coisas para que vocês pensem, né, Wagner? Acho que 1 hora está ótimo. Pensem, gente. Wagner vai botar no grupo esses vídeos. A gente só pode combater a ignorância com conhecimento, gente. A religião dos índios, a religião dos africanos não é coisa do demônio, tá, gente? Cada povo, cada civilização tem uma forma específica de se relacionar com o sagrado. Tá? Cada povo, a África também não é uma só, né? A África, são muitas Áfricas dentro da África. Cada povo, cada etnia, tanto aqui no Maranhão, que também tem os povos indígenas, a gente tem uma variedade de etnias aqui, que cada um também tem sua tradição, cada um tem sua história, cada um tem sua crença, né? Então, cada povo guarda as suas ancestralidades, e isso é importante, isso é a cultura que a gente falou na primeira aula. É assim que se permanece, é assim que se preserva a cultura de um povo, né? Então, é importante que a gente levante as nossas histórias, que saiba das nossas histórias, para que elas possam ser preservadas. Senão sua história vai se perder no tempo. Se já não se perdeu, que ainda é tempo de resgatá-la, se ainda não tem. Nós já temos 1 hora e 10 minutos, Wagner. Eu acho que a gente deixa eles aqui com essa reflexão, né? Revejam os vídeos. Vamos nos apropriar das nossas histórias, gente. O conhecimento faz com que nós nos tornemos senhores de si, senhores e senhoras de si, né? Vamos nos apropriar da nossa história e da nossa memória, que são 2 coisas diferentes, viu, gente? História e memória são 2 coisas diferentes, mas que se complementam. E Wagner é muito certeiro quando diz que a memória ela é disputada, né? Aqueles que estão no poder, que sempre contaram a história, sempre contaram a versão que eles quiseram, sempre colocando os índios e os negros em lugares subalternos. Nós não queremos mais isso. Nós queremos uma sociedade democrática. E numa sociedade democrática, as relações elas são horizontais, não de baixo para cima. Não é, Wagner? Isso. E nós somos uma diversidade de costumes, de cultura, de povos. É uma diversidade infinita. Assim, são muitos. Assim, a gente não... Cada dia eu descubro uma coisa nova de uma comunidade, de uma cultura de um povo, sempre descobrindo coisas novas. Aqui no próprio Maranhão, no Maranhão tem muita coisa no interior, muita cultura que vem de longe, ancestral também. E é importante preservar essas histórias, é importante preservar essas memórias, porque essa memória, essas histórias, são a gente, né? São as nossas origens, são as nossas ancestralidades. E é o que nos faz ter uma identidade, saber quem nós somos. Então, eu deixo essa reflexão para vocês. Espero que vocês também... Isso não é uma obrigação, mas acho que é um exercício para a gente mesmo. É importante que a gente levante a nossa própria história. A questão da árvore genealógica não é para você fazer uma árvore genealógica, não é um dever de casa, não. Isso é uma coisa que eu acho que é importante para qualquer ser humano saber a sua história. Né, gente? Como é que você vai saber quem é você se você não sabe de onde você veio? Então é importante que você levante sua história. É para você mesmo,
Cada um de vocês que está aí, levante a sua história, vai saber quais são as origens. E é tão importante isso, às vezes isso muda toda uma família, assim, às vezes a própria família se perdeu, e quando você pede para o seu avô contar uma história, ele fica feliz de contar uma história. Né? As pessoas querem contar suas histórias, e muita gente não ouve, as pessoas não querem ouvir as outras. É importante ouvir, né? A oralidade de você contar, de transformar essas histórias, de propagar essas histórias, é uma coisa, mas também tem que ser ouvida, né? Aquela coisa de você sentar em volta da fogueira, de ouvir alguém contar uma história, ou então sentar do lado do seu avô, da sua avó, e ela contar aquelas histórias, ou ele contar aquelas histórias, e você só ouvir, né? E aí você absorver, e depois você vai contar para os seus filhos, para os seus netos, ou para os seus amigos, ou para a gente aqui no grupo. Isso é uma tradição oral, que está passada de geração para geração. É assim que a gente mantém uma cultura, né? Uma cultura oral. Né? Os griots, que são os mestres africanos, que são os velhos, né? Os velhos mestres dos saberes, eles são os grandes contadores de história. No Japão também, os mais velhos também são muito respeitados pelas suas histórias. Eles que contam as histórias. Ninguém fica sem saber a sua história, não. Eles sabem coisa milenar. Cada família sabe a sua história milenar. Tem cores para usar roupa da família. Se guarda uma tradição. Então, o que a gente está fazendo aqui é perdendo a nossa memória. A gente não sabe a nossa história. A gente não sabe a história da nossa família, dos nossos ancestrais. A gente precisa parar para ouvi-los. Eles querem contar. Sua avó, seu avô, sua bisa, querem contar, eles têm muita história para contar. Ouçam eles são sábios. Viveram muitas histórias. E é importante isso, tanto para eles quanto para nós, para que sejam preservadas essas histórias. Acho que é isso. Por hoje é só, pessoal. Wagner vai postar os vídeos no grupo, pensem a respeito. E assim que puder, a gente se marca o nosso primeiro encontro presencial. Vai depender da liberação da secretaria, viu, gente? Mas logo, logo eu estarei vacinada, vai chegar a minha faixa etária, e quem sabe os nossos próximos encontros não poderão ser presencial. Obrigada a todos. Wagner, um beijo. Obrigado, gente. E até a próxima. João, depois eu te mando o material para você publicar lá no canal do YouTube, viu? Mando para os dois, tá bom? Beijo, gente. Beijo, gente.